O meu convidado de hoje é Luiz Guilherme Guedes, empresário, empreendedor e professor universitário, mentor dos inovadores. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Luiz Guilherme Guedes. Professor, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu estar aqui falando de empreendedorismo numa casa de empreendedorismo. É verdade. Então, e para nós é uma honra, né, tê-lo aqui conosco. Guedes, você nasceu em Niterói? Eu nasci em Botafogo. Carioca? Carioca, mas depois migrei para Niterói. Certo. Já mora em Niterói há quanto tempo? 12 anos. 12 anos. 12 anos aqui. Guedes, a sua especialidade, sem sombra de dúvida, é sobre empresas, né? Empresas essas também, esse novo segmento de empresa que é a empresa de alta tecnologia, né? Você leciona, quais são as matérias que você está lecionando aí nas faculdades, nos MBAs? Eu dou aula em 3 MBAs, né? Eu dou na UF, no MBA de Telecomunicações. Eu dou aula na UFRJ, no MBA de Gerenciamento de Projetos para Tecnologia. Sim. E na FGV, que aí eu dou aula de empreendedorismo, estratégia, gerenciamento de projetos, todos nessa área. O segmento de tecnologia é uma das indústrias que, nesse nosso século presente, né, é o que vai comandar todo o desenvolvimento econômico das nações, né? Temos um caso emblemático que é o Vale do Silício. Para quem nos assiste, talvez ouve falar, mas não sabe como é que foi criado o Vale do Silício, o que ele produz e qual a relevância dele para a pujança da economia dos Estados Unidos. Tem como você explicar rapidamente para a gente, Guedes? O Vale do Silício é um local nos Estados Unidos. Sim. Que no começo dessa onda de tecnologia, que começou lá em meados de 70 e foi aumentando, depois veio a internet, meados de 90, e a gente começou a ter todo esse boom de empresas, Apple, Google, que foram aparecendo, Facebook, que foram aparecendo, e foi criado um polo onde essas empresas estariam juntas. O que tinha de interessante para as empresas estarem nesse local? Tinha alguma faculdade próxima? As faculdades estavam lá, Stanford, Harvard, Yale, elas se juntavam ali para trazer aquele público, né, aqueles alunos que tinham aquela aptidão para novos negócios, sobretudo negócios de tecnologia, e com esse celeiro humano estando junto, as próprias empresas queriam estar juntos. Certo. Então havia essa sinergia do acadêmico com o profissional, que aí realmente criou-se esse processo de montar um Vale do Silício. E aí, só para ilustrar, a palavra silício é o mineral utilizado nos chips do computador. Então é por isso que se chama de Vale do Silício. Que barato, não sabia dessa. É isso aí. Agora, interessante, eu assisti o filme do Bill Gates, né? E a gente vê naqueles anos 70, aquela ideia, eles queriam fazer algo, mas não sabiam muito bem o que era, onde ia chegar, né? E aí nós vimos essa avalanche de desenvolvimento até o Steve Jobs depois se tornou um grande ícone, talvez, de toda essa tecnologia, conseguiu materializar, né, a simplificação do equipamento, né? Então ele transformou algo extremamente complexo em algo simples para as pessoas manusearem. Você deu um exemplo de Steve Jobs e Bill Gates. O Bill Gates dizia que queria ter um software na casa de cada uma das pessoas em casa, e o Steve Jobs dizia que queria ter um computador dentro da casa. Então, um é o ícone do hardware e o outro é o ícone do software. Perfeito, né? E aí, Guedes, hoje essas empresas, elas estão consolidadas, são empresas mais valiosas do mundo, né? Conseguiram absorver boa parte dos seus concorrentes. Inimaginável pensar que uma Google viesse um dia a valer
mais do que uma IBM, do que uma Coca-Cola, Bilhões né? de dólares. Bilhões de dólares. A gente não sabe onde está a sede, a gente não sabe materializar o produto, é tudo virtual. No Brasil, nós temos casos similares que a gente pode mensurar assim, que aconteceu e que deu certo no Brasil, Guedes? Hoje, desde o começo da internet no Brasil, digamos, a internet comercial, Sim. né? A gente teve várias, as chamadas startups de tecnologia que seguiam esse caminho que um Google, que uma Microsoft, etc., seguiu e se deram muito bem. Né? Sobretudo essas startups, Startups que você está falando seria o quê? A startup é aquela empresa, sobretudo uma empresa de tecnologia, é um jargão utilizado muito no mercado de tecnologia. Sim. Mas é aquela empresa que 1 ou 2 ou 3 garotos empreendedores, certo. Eles abrem com a ideia de criar algo inovador. Certo. Né? E com o tempo aquele produto, aquela empresa vai tomando forma e deixa de ser chamado startup. Startup do inglês vem de iniciar, é uma empresa iniciante. Sim. Então, com essa onda de tecnologia, sobretudo sendo copiado, entre aspas, o sucesso que estava tendo no Vale do Silício, no Brasil a gente teve vários casos de empreendedores que hoje têm empresas de vários milhões, com várias centenas de milhares de funcionários, que seguiram a mesma linha. A gente pode citar muitas empresas hoje que são conhecidas no mercado e que começaram muito pequenas e depois ficaram muito grandes, como a TOTUS, como a BRQ, são empresas de consultoria de tecnologia que começou com uma pessoa e foi expandindo. Sim. Outras empresas... A TOTUS era a microsiga, né? Era a microsiga, que também começou com um empreendedor... Pequenininha, né? Desenvolvendo um software para empresa. Exatamente. E aí ganhou escala, foi absorvida por uma grande empresa. E a coisa vai aumentando. E fora os casos que a gente conhece de sites de internet que fazem sucesso, como o Buscapé, como o Peixe Urbano, que a gente conhece, são exemplos brasileiros de sites que fizeram muito sucesso, cresceram e hoje estão muito grandes. Com certeza. Fazendo muito Esses sucesso. sites, essas empresas obrigatoriamente, elas nasceram dentro da universidade? Não necessariamente, não necessariamente. E existe um estudo hoje mostrando que grande parte não estava dentro da faculdade. Por que, Guedes? Porque o empreendedor, ele tem uma tendência de ser ansioso em produzir. Isso. E quando ele está ansioso em produzir, ele começa a dividir o seu tempo entre ou eu estudo ou eu produzo. Entendi. E aí a ansiedade não deixa de estudar. A ansiedade fala assim, eu vou produzir. Certo. O que não diz que depois eles não voltam para a academia. Sim. Eles muitas vezes voltam para a academia para terminar uma faculdade que ele começou e que daria um apoio para ele. Mas a grande maioria se intitula autodidata. Perfeito. Né? Ele aprende hoje com as universidades, com os cursos online, facilitou muito a vida do empreendedor. Certo. Porque é aquele que falava assim, eu não tenho tempo para ir para uma universidade, mas eu tenho tempo para fazer o curso em casa. Porque ele estuda de madrugada, ele não precisa de ninguém para ficar dando aula para ele, ele consegue absorver bem. O que não é o melhor dos mundos. Sim, porque não tem a troca, né, Guedes? Não tem a troca presencial. Sim. Você, apesar de ter todos os meios, eu sou um incentivador de meios online, de troca online, de curso online, ainda assim quando você está num espaço físico, que você tem a troca com os colegas, que você tem a troca com os professores, etc., isso acaba gerando uma sinergia maior do que quando você está só você com o computador. Com certeza, até porque você pode fomentar uma discussão, né, que vai dar um desdobramento que pode surgir até um outro produto. Com certeza. O que eu aconselho eu gosto muito da palavra semipresencial. Sim. Semipresencial. Você tem a parte presencial, que você trabalha toda aquela questão do networking, do trabalho em grupo, e você tem o online para você trabalhar aquelas competências que não necessariamente você estaria dentro da sala. Então, se você pega uma pessoa empreendedora que fala, não, eu não tenho tempo para dedicar para fazer um curso, fazer uma faculdade, você fala assim,
faz algo semipresencial. Você vai ver como você vai acelerar o seu processo de crescimento. Todo empreendedor é sonhador e todo sonhador é empreendedor? Não necessariamente. O sonho não tem nada a ver com empreendedorismo. Sim. Isso é uma coisa que se fala muito e às vezes a gente tem que separar. O empreendedor é alguém que faz alguma coisa que efetivamente faz sentido não só para ele, mas como para os outros. Ele consegue identificar algo que a necessidade é coletiva. Ele é uma pessoa que está trazendo uma solução. Sim. Nem sempre quando você tem um sonho, o sonho resolve alguma coisa para alguém. Às vezes ele pode resolver simplesmente uma necessidade do seu ego de criar alguma coisa, mas aquilo é para você. Perfeito. Não é pros outros. O empreendedor não, o empreendedor, ele muitas vezes tem um sonho de fazer alguma coisa, mas esse sonho ele é materializado em um produto, um serviço, uma empresa que gere um benefício para a humanidade, para um mercado. As faculdades hoje que nós temos, mesmo as públicas e a PUC, que você também leciona, são faculdades que fomentam o empreendedorismo? Olha, ano passado foi feito um estudo da Endeavor, que é conheci o pessoal da Endeavor. Um excelente, tanto eles, a Endeavor como a Sebrae, eles incentivam muito. Investem muito no empreendedor. Com a procura de empreendedores para poder investir, né? Com certeza. A Endeavor ela fez um estudo ano passado com várias universidades para efetivamente checar o teor de empreendedorismo do aluno. Sim. Dentro do universo que ela fez esse estudo, hoje, no Brasil, nessas universidades que eles fizeram a pesquisa, 68% das pessoas, dos alunos que estavam nessas universidades, estavam para sair da universidade e abrir o seu próprio negócio. 68. Então a gente está falando de um fantástico. 68% empreendedor. Perfeito. Versus uma real capacidade das universidades foram analisadas de prover com empreendedorismo para essas pessoas. A gente está falando de 9%. Então, havia 68% de demanda firme com 9% de capacidade de empreender. O que nos mostra o momento atual do Brasil, que existe uma demanda reprimida de atingir esse público. E aí a pergunta que vem é assim, por que isso agora? É muito simples. Esse público que hoje está numa universidade, ou está entrando dentro das empresas, ou efetivamente está saindo de uma universidade, é a chamada geração Y. Essa geração Y, por perfil, ela já tem um DNA empreendedor. Sim. O que não é efetivamente real para a geração X que veio antes dela. Que é a minha, no caso, a nossa. Né? A nossa, ela foi uma geração que o Momento Brasil falava assim, olha, você vai fazer uma universidade para você ser ou empregado público, ou você trabalhar numa grande empresa, numa multinacional, você vai ser um advogado, você vai fazer uma carreira. Guedes, essa nova geração que se aproxima, né, do consumo, eles têm toda uma metodologia, uma padronização de consumo muito diferente da nossa, que nós somos talvez a geração X, né? Isso. E essa geração Y está acostumada a comprar pela internet, está acostumada a cotar preço pela internet, dificilmente vai à rua comprar um produto. Isso vai impactar numa nova geração de empreendedores? Ela não só já impacta uma nova geração de empreendedores, porque essa nova geração de empreendedores é a geração Y, então eles já falam a mesma língua, e isso não é problema. O problema é a nossa geração, né, e aqui a gente está numa casa, sobretudo de varejo, de lojistas, é a nossa geração e os empreendedores da nossa geração se adaptarem à geração Y. Certo. Porque a realidade também, em termos de estatística, é 2015... A gente está em 2013 e está depois da manhã. 60% do mercado entrante é geração Y. Então o que eu brinco e digo para empresários, para empreendedores é o seguinte: imagina um tsunami vindo. Certo. Não adianta você achar que você vai segurar o tsunami. Se o tsunami está vindo, você só pode fazer uma coisa, pegar uma prancha e surfar. Então tá na hora, você tem 2 anos para aprender a surfar. Perfeito. Porque daqui a 2 anos, amigos, 60% deles é que estão entrando no mercado. São as pessoas que vão entrar na sua loja, são as pessoas que vão estar entrando na sua empresa, é quem você vai estar recrutando e vão ser os seus novos fornecedores. Perfeito. Ou você aprende a surfar com essa onda, ou ela vai te dar caixote. E aí, Guedes, você falava que a universidade, 68% querem ser empreendedores, 9% é que a universidade consegue capturar dessa tem competência para conseguir atender. Então nós temos um gap enorme. Isso. Aí entram as incubadoras cumprindo esse papel. Entre as incubadoras, as aceleradoras. E aí, Guedes, nós vamos falar isso no próximo bloco, porque
sem sombra de dúvida, as incubadoras é um grande celeiro de novas empresas. Perfeito. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com Luiz Guilherme Guedes. Guedes, falávamos no último bloco sobre a questão das incubadoras, né? Qual o papel determinístico das incubadoras, das aceleradoras, nesse novo processo de empreendedorismo no Brasil? Tá, eu acho que antes da gente falar sobre o papel, é deixar claro qual é a diferença entre uma incubadora e uma aceleradora. Perfeito. Né? Uma incubadora geralmente é um local que é criado dentro de uma academia, tá? Dentro de uma universidade, para pegar os seus próprios alunos empreendedores, seus alunos inovadores, trabalhar aquela ideia, trabalhar aquele produto e prepará-la para ir para o mercado. E aí só num segmento ou é qualquer segmento? Depende do segmento da universidade. Sim. Então, dentro de uma universidade, você pode ter vários polos de incubadoras, de tecnologia, de óleo e gás, de vários... É comum ter vários polos? É comum ter vários polos, tá? Você conhece alguma universidade assim, que dá um foco bem legal nessa área de incubadora? Olha, a própria PUC tem o Instituto Gênesis, que é extremamente reconhecido pela sua qualidade de incubados ali dentro. E você tem vários tipos de empresas nascentes, de startups, empreendedores, inclusive de sucesso, que saíram ali de dentro. Perfeito. Tá? A PUC então é um bom exemplo. É um bom exemplo, mas no Brasil tem vários. Tem vários. Tá? E as aceleradoras? As aceleradoras, elas já têm um papel mais privado. Sim. Ela já é um ansejo do mercado privado e não das academias, de pegar esses empreendedores que já têm um produto ou uma empresinha nascente e que tem grande potencial de fazer sucesso e trazer e falar assim, eu vou te acelerar, eu vou pegar o seu negocinho e tentar jogar ele para cima. Um exemplo que eu dou é, imagine se você no começo do Facebook, né, você conhecesse o Mark Zuckerberg, Sim. que é o rapaz que criou o Facebook, e ele estivesse ainda programando e você falasse assim, esse cara vai fazer um negócio bacana. Se eu ajudar ele a crescer rápido, se eu for o mentor e sócio dele, talvez eu lucre com o que ele vai fazer. Dele. Então a aceleradora ela tem exatamente esse papel. Pegar boas oportunidades de negócio, bons empreendedores com potencial e falar assim, se eu der uma acelerada, se eu ajudar ele, se eu mentorizar... Se eu trouxer ele para um ambiente mais empresarial, tirar ele um pouco do academicismo, Isso. eu talvez consiga fazer com que ele decole. Mais rápido. E aí que entra os inovadores, da qual você foi o mentor? A Inovadores é um grupo que eu estou liderando, é um grupo de empresários e empreendedores com o objetivo de exatamente ajudar esses novos empreendedores e essas novas startups a darem um melhor rumo ao seu negócio. Sim. A gente trabalha com empreendedores que podem estar ou não no meio acadêmico. Sim. Independente do nível de treinamento que ele já tenha, nós trabalhamos com o treinamento empreendedor dele. Certo. Nós trabalhamos com um grupo de conselheiros sênior que são todos empreendedores, então eles mentorizam essas pessoas para dizer, olha,
o caminho é esse, não faça isso porque eu já errei, eu não quero que você erre. Entendi. Né? Nós trabalhamos com uma metodologia que propicia que aquele produto seja criado de uma forma mais prática e mais direcionado ao mercado. A gente gosta de brincar, né, como o nome dessa iniciativa é Iniciativa Inovadora, a gente fala assim, inovação é nota fiscal. Então só existe inovação quando essa inovação gera uma lucro, nota fiscal, gera uma exatamente. nota fiscal, senão é sonho. Perfeito. Né? E finalmente a gente também ajuda esses empreendedores, essas startups a ter acesso ao mercado financeiro, certo, a encontrar investidores anjos, porque às vezes estão no começo do seu negócio e independente da sua vontade, da sua garra e atitude, que isso já é metade do processo, da sua competência de criar aquele produto, nós sabemos que a outra metade é, se você tem dinheiro, se você tem algum tipo de apoio financeiro, a probabilidade do seu negócio decolar mais rápido é muito maior. E então, aí você falou do investidor anjo. Explica para nós também qual o papel desse investidor anjo e qual o papel do inovador. Aonde vocês ganham, né? Perfeito. Poder fazer todo esse encaminhamento. Novamente, vamos separar aqui quem é o investidor anjo. Tá. O investidor anjo é aquele pequeno empresário ou grande empresário ou aquela pessoa que está capitalizada, tem um dinheirinho e começa a observar o mercado e fala assim, onde é que eu vou botar o meu dinheiro? Eu vou comprar um imóvel? Eu vou colocar meu dinheiro numa poupança, eu vou colocar isso em ações. Ele começa a pensar onde vai botar o dinheiro e ele observa que talvez colocar dinheiro em empresas de grande potencial nascente seja uma ótima oportunidade financeira para ele. Até porque ele está comprando a opção no lançamento dela e essa opção pode valer muito lá na frente. Imagina se você colocasse o dinheiro lá no começo do Google, do Facebook, do Twitter. Sim. Tá certo? Então o anjo investidor ele tem esse papel de investir pequenas somas num empreendedor com troca de capital. Sim, ele então, passa a ser sócio. Sócio com um percentual ali dentro que vai variar dependendo do aporte que ele está fazendo. Perfeito. Além disso, o melhor anjo investidor é aquele que além do capital ele também aporta conhecimento. Perfeito. Ele ajuda enquanto sócio também abrindo portas, indicando networking, mentorização, etc. Perfeito. Nós na Inovadores nós temos, além de um grupo conselheiro de mentorização, do espaço para empreender, dos cursos, etc. Nós fazemos esse meio de campo entre o investidor e o empreendedor. Certo. E da mesma forma que o investidor anjo, nós ficamos com uma parte do negócio dele, um pequeno percentual, porque nós estamos ajudando todo esse processo. Entendi. Então, o que nós fazemos para o empreendedor nascente, para o startup, nós estamos minimizando o risco do negócio dele morrer cedo, estamos potencializando a probabilidade dele dar certo, pela nossa experiência e pela metodologia que a gente utiliza, e para o investidor nós estamos fazendo um trabalho de mitigação de risco. Com certeza. De estar entre ele e falar assim, olha, só vamos te levar pessoas que estejam preparadas para, se você botar R$1.000, você conseguir 1.200, 1.300, você ter um percentual de retorno muito superior ao que você teria ou no mercado de imóveis ou no mercado de fundo de ações, etc. Entendi. Agora, Guedes, quem está nos assistindo, está vendo você falar sobre inovadores, tem uma boa ideia, tem um projeto embrionário, pretende levar isso adiante, como é que ele faz para chegar até o inovador? Até para você poder arrazoar se o negócio dele de fato é bom, se não é, até para poder indicá-lo uma nova fase. Como é que é esse passo, né? O passo a passo? Nesse momento a gente só está trabalhando nesse momento. A gente, no futuro próximo, a gente vai abrir em outras áreas de especialização. Nesse momento nós estamos trabalhando sobretudo em projetos de tecnologia. Tá? E tecnologia, perfeito, a gente está falando software, hardware, a gente está falando de telecomunicações, a gente está falando de celular, de mobile, de games, sim, qualquer coisa que tenha a ver com tecnologia. Tá? Então outras áreas nós não estamos trabalhando nesse momento. Quem tiver projetos dessa natureza, certo, deve entrar no nosso site. Sim. Todo o processo inicial ele é digital. Nosso site é www.inovadores.net.br, não, sim, é com BR, é net.br, porque net vem de rede, nós somos uma rede de centros de inovação. Perfeito. E a partir dali fazer um contato com a gente para submeter o seu projeto. Sim. Tá? A gente tem um diferencial em relação às outras incubadoras e aceleradoras do mercado, é que a gente ouve todo mundo.
Sim. A gente não parte do princípio que a gente vai fechar as portas para alguém que não soube submeter um projeto. Se ele submeter uma ideia e essa ideia efetivamente tiver uma substância, nós vamos ajudá-lo a montar um projeto baseado na sua ideia. Entendi. Você Tá não certo. descarta a pessoa. Não e também o seu campo de ação não são só as empresas que estão incubadas, né? São qualquer tipo de empresa. Você pode ser um empreendedor que nunca trabalhou e tem uma ideia maravilhosa. Você pode ser um empreendedor que junto com 2 amigos, 3 amigos já está montando alguma coisa. Sim. Você pode ser um empreendedor que já tem a sua pequena empresa e quer expandi-la, como você pode ser um empreendedor que já tem uma empresa razoavelmente boa e quer dar um salto. Entendi, mudar de patamar, né? Qualquer um desses a gente vai estar trabalhando. Muito bom. Porque o nosso networking ele tem patamares para todos os tipos de projeto. Entendi, Guedes. Mudando um pouco o polo, o mercado hoje, né, as grandes empresas que surgiram na década de 90, 2000 e que se tornaram os milionários repentinamente, né? Uhum. As pessoas tornaram-se muito rapidamente, me lembro da Alexandre Mandic, né? Dentre outros. Uhum. Ainda há espaço para esse tipo de riqueza no curto espaço de tempo sendo adquirida, ou o mercado hoje está bem mais maduro, as coisas estão mais compassadas? Tem que ter só cuidado com tudo que alguém sempre fala assim, fazer sucesso muito rápido me dá um pouco de receio. Sim. Né? A gente sabe, enquanto empresários, empreendedores, que é difícil, né? que nada Crescer. vem rápido. É verdade. Né? Que quando vem rápido tem alguma coisa estranha. Então, você falou do Mandic, etc. Se a gente observar, todos os empreendedores e empresários de sucesso, eles levaram um tempinho para conseguir. Então a primeira coisa é o empreendedor entender assim, não vai ficar bilionário de um dia para o outro. Primeira lição, hein? Isso não existe. Isso Sonho. A mídia gosta. Isso. A mídia gosta de falar que o Mark Zuckerberg virou bilionário de um dia para o outro. Isso são casos específicos. A grande 99,99% não fica bilionário de um dia para o outro. Então, em relação a ter espaço, com certeza tem muito espaço. Sim. Sobretudo porque a gente está pegando uma geração, como a gente falou, que é uma geração nova, que está entrando no mercado e que vai ser 60% dela, que é uma geração diferente. Sim. Então, o que era feito anterior não funciona para essa. Então, existe um mercado maravilhoso para atender essa geração. Essa geração, ela já é uma geração mais capitalizada do que a nossa geração. Sim, o momento Brasil é um momento econômico muito mais favorável. Muito favorável. E a própria disseminação da tecnologia, hoje, com as mídias eletrônicas, com a internet, está muito mais fácil. Certo. Então, você conseguir efetivamente materializar um projeto, uma ideia num projeto, está mais fácil do que você materializar um projeto há 10 anos, há 20 anos atrás. Hoje é fácil. Hoje você, com um aplicativo da Apple, né, você consegue fazer um aplicativo e vender por 99 cents. Né, bota na rede, né? 1 milhão de pessoas compram. 1 milhão de pessoas. Como é que você pensaria nisso há 10 anos para trás? Você pensava diferente. Então existe muito espaço. Sim. Tá? Agora, o cuidado que você tem que ter é como existe muito espaço, ou seja, a oferta ela está muito maior do que a demanda, sempre aparecem os oportunistas. Perfeito. Tá? E esses oportunistas, hoje se você pegar o jornal, a revista e ver uma televisão, o tempo todo só se fala de incubadora, aceleradora, startup, empresa de tecnologia, então tá na moda. Certo. Quando tá na moda, vem os oportunistas e falam assim, opa, deixa eu entrar na moda, mas nem sempre o oportunista ele tem a capacidade de te oferecer o que você precisa. Correto. Né? Então uma coisa que eu sempre digo para meus alunos, para os incubados, que a gente tem que falar assim, cuidado com quem diz saber mentorizar, saber treinar o empreendedor e não é um empreendedor. Porque o empreendedorismo, você sabe muito bem que você é um grande empreendedor, você aprende fazendo. Você empírico o negócio, né? Você pode ter o acadêmico, etc., mas é na hora do dia a dia que você fala, é batendo com a cabeça que você, assim não funciona, assim funciona. Se você pega um mentor que se diz mentor de empreendedorismo e que ele nunca fez nada de empreendedorismo, tem que ter cuidado, porque talvez ele não saiba exatamente o que se passa no dia a dia de um empreendedor. É igual o cara que quer ser um franqueado do McDonald's, né? Se ele não passar pela universidade McDonald's, ele jamais vai gerenciar um negócio McDonald's. Como é que ele vai gerenciar um negócio? Ou ensinar, que é o caso que eu estou dizendo, ensinar alguém a ter um negócio no McDonald's se ele mesmo não sabe fazer um negócio no McDonald's. É verdade. Não é só porque está na moda. Hoje o governo está disponibilizando inclusive fundos de investimento para incubadores, para aceleradores, às vezes até a fundo perdido, né? A subvenção.
e que as pessoas estão interessadas em pegar, mas nem sempre as pessoas estão querendo pegar esse dinheiro pra e pegando fazer efetivamente tem a empreendedorismo. capacidade. Guedes, agora para finalizar, o nosso tempo voa, quando a entrevista é boa, então, os professores hoje estão aptos para essa nova tendência do Brasil de alta tecnologia? As nossas faculdades têm hoje um quadro docente a este nível de estarem antenados, estarem aptos, estão empreendendo, ou ainda tem um gap entre o mercado e o academicismo? Olha, eu vou falar pela pesquisa da Endeavor. Se a gente for pela pesquisa da Endeavor, a gente está falando de 9%. É um percentual muito pequeno, né, de estar apto a atender essa demanda. Isso a gente vê também hoje nos próprios cursos, nos MBAs, a dificuldade de se trazer bons profissionais que tenham efetivamente... Porque o profissional para esta área, né, o professor, no caso que está falando, ele tem que ter duas competências. Isso, ele tem que ser empresário. Ele tem que ser empresário, ser empreendedor um e acadêmico. né? Então é difícil. Às vezes, sobretudo no mercado de ciências exatas, no mercado de tecnologia, que é um mercado que você utiliza muito a parte analítica do seu cérebro. Sim. Quando você tem essa tendência a ser muito analítico, você tem uma tendência a não ser comunicativo. Então um cara que é extremamente bom tecnicamente, ele tem dificuldade de se expressar. Correto. Então é dificílimo você encontrar um professor que ele é muito bom técnico, muito bom comunicador. Quando acontece é o Guedes, né? Você tá falando isso porque você tá ganhando um percentual para isso. Guedes, foi um prazer imenso tê-lo aqui. Infelizmente nosso tempo acabou. Gostaria muito, eu vou lhe convidar outras vezes, até pra gente trazer, pra gente falar de casos de sucesso, até inovadores, porque eu tenho certeza que vocês já têm, né, uma história aí de sucesso. E eu acho que isso é muito importante, que vai auxiliar muito quem nos assiste. Muito obrigado, professor Guedes. Você. Espero tê-lo em Niterói também. Com certeza. O programa CDL Entrevista vai ficando por aqui. Até a próxima semana com mais um convidado especial para você. Até lá.